olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a um novo podcast da Uniprocessos. Hoje teremos um tema extremamente importante, empregabilidade. E estamos aqui temos aqui como convidados a dois queridos ex-alunos, uma ex-aluna e um ex-aluno, a Daniela e o Hugo, e também a professora Simone do Serviço de Apoio Psicopedagógico da instituição. Nós falaremos especificamente como tem sido a experiência dos nossos ex-alunos na entrada no mercado de trabalho. Eles nos vão contar o que estão fazendo, os obstáculos, as dificuldades e, sobretudo, as conquistas que eles realizaram até agora. A professora Simone nos falará também, mais especificamente, sobre uma pesquisa que a instituição está realizando, uma pesquisa de empregabilidade. Os detalhes vão ser passados pela professora. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Obrigada. Quem sabe seria importante, não é, que cada um de vocês se apresentasse, por favor, para a nossa teleaudiência. Olá a todos. Meu nome é Daniela Vaz, eu sou advogada, sou aluna egressa de 2023, me formei no meio do ano passado e agora estou aí tentando a carreira de advogada, tentando conseguir um espaçozinho no mercado de trabalho e estamos aí, tentando, seguindo em frente. Muito bem. Legal, muito bom. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Novamente, já tive a oportunidade de estar gravando um podcast aqui com a professora Cida, alguns meses atrás. Sou Hugo Sena, sou egresso da faculdade também, me formei em 2016 em gestão pública e hoje eu atuo como especialista em perfil comportamental. E eu acho que o tema de hoje tem muito a ver com uma das coisas que eu faço no meu dia a dia profissionalmente, né? Então tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bem interessante. Vamos saber detalhes daqui a pouco, não é, Hugo? Claro. Professora Simone. Eu sou Simone Docher, sou professora da casa, sou psicóloga, psicopedagoga, atuo em disciplinas presenciais e de forma remota também, na modalidade EAD remota. E além de cuidar, né, dos colaboradores, professores e alunos pelo serviço, né, também conduzo algumas ações com alguns egressos. Sobretudo agora, neste momento, né, com os egressos recentes, por meio de uma pesquisa, né, que Professora, fazemos. quem sabe seja interessante começar nosso bate-papo justamente a senhora passando mais detalhe para nós sobre essa pesquisa. De que pesquisa se trata essa específica aí? Uhum. Bom, nós fazemos uma pesquisa com egressos já há alguns anos. Essa pesquisa, ela visa entender como é que está a empregabilidade, né? Esse como é que está significa entender questões relacionadas à inserção no mercado de trabalho e esse mundo de trabalho, como é que está funcionando para o egresso, quais são as expectativas e como é que está a realidade e, sobretudo, também a questão da renda, né? Mas, especificamente, desde o ano passado, nós estamos em parceria com a BMS, que está patrocinando, junto com uma empresa tem expertise, né, nessa área, fazendo essa pesquisa junto com outras 100 entidades, 100 e poucas entidades, né? Pesquisa grande. Então. Sim, pesquisa... Professora, quem sabe seria interessante também comentar para as pessoas que nos estão assistindo, que a BMS é a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, né? Sim, uma exatamente. entidade importantíssima dentro do ensino superior no Brasil, né? É um órgão que tem por objetivo dar orientações a todas as entidades de ensino superior e eles têm cursos, né? Fazem reuniões,
assim, é uma associação bastante atuante, né? E tem um significado muito grande para as instituições de ensino superior. E desde já tem 3 anos, né? A primeira pesquisa foi realizada junto com um grupo piloto. O ano passado a gente já se inseriu, né? E esse ano expandiu, nós éramos 40 e poucos no ano passado, esse ano já passamos de 100. Então, o interessante disso tudo é que nós fazíamos muito antes a pesquisa. Nós já fazíamos anteriormente essa pesquisa com egressos, mas nós fazíamos com um universo um pouco maior. Agora, interessa saber, né, para esse grupo, né, de instituições de ensino superior, como é que está a empregabilidade, qual é o impacto que a instituição causou assim, de forma mais marcante no início da entrada no mercado de trabalho. Porque outros fatores podem concorrer para o sucesso da empregabilidade além da instituição onde estudou. Né? Então, por exemplo, se passou no concurso, se fez uma pós-graduação, se essa pessoa teve oportunidades outras, se foi para o exterior, tudo isso vai impactar. Se teve um capital no início para um empreendimento ou não. Né? Então, ela está mais focada, sabe? Em entender qual é o impacto que a instituição faz, né, na vida da pessoa assim que ela se forma e entra no mercado de trabalho. Então, nós estamos com essa pesquisa rodando, né, nós estamos na fase de captação de dados, e essa coleta de dados ela vai até o dia 30 de maio. Né? Então, nós temos aí ainda algum tempo para que os alunos possam responder. Mas o mais interessante é a gente entender que não são todos os alunos ex-alunos que vão participar dessa pesquisa, porque nós temos um período necessário que precisa ser cumprido, tá? Que é de julho de 2022 até junho de 2023. Então, nós temos um período bastante delimitado, né, para que essas pessoas se sintam aí dentro do perfil, digamos assim, né, e possam participar. Daniela já se encaixa, então, na pesquisa, provavelmente, né? Daniela. Depois a gente me formei vai ali no meio checar do ano passado. isso direitinho. Eu comecei em 2019 a faculdade, só que com a pandemia eu dei uma adiantadinha nas matérias para poder já encerrar um pouco antes e conseguir estudar ali sem estar cursando, né? Conseguir estudar para o exame de ordem. Então, para além de tudo isso, né, a gente ainda tem um fato muito importante. A questão do acompanhamento dos egressos é um critério importantíssimo para o MEC. Então, nós também somos avaliados, né, no MEC em relação a esse acompanhamento, o que a gente faz, quais são os eventos, né? Não só a pesquisa, mas todas as ações que são decorrentes dessa pesquisa. E nós já fazemos, por exemplo, um resultado dessas pesquisas que fazemos a longo prazo é esse podcast que a gente está fazendo hoje com vocês aqui, né? Que, na verdade, é uma série de podcasts que abordam a temática egressos em determinadas situações. Egresso em relação à sua empregabilidade, egresso em relação a alguma especificidade da disciplina onde ele atua. Enfim, a gente tem sempre um egresso participando aqui e todos os egressos também são convidados para as palestras presenciais que realizamos, né? Então, ela dá subsídios não só para a gente entender como é que é essa empregabilidade, mas também para inserir na vida acadêmica, né, manter, na verdade, né, é isso que a gente quer, manter esse egresso ainda na nossa instituição, oferecendo descontos, por exemplo, em pós-graduação, no mestrado, né, nas especializações que nós temos disponíveis. Então, é muito importante fazer com que os nossos ex-alunos continuem aqui, né, participando da vida da instituição. Inclusive, para essa pesquisa, nós vamos fazer um sorteio de bolsa de pós-graduação. Né? Então, isso também acaba motivando, né, o aluno a participar e responder, porque, na verdade, é uma gratidão que a gente tem também, né, com os alunos, e é uma forma da gente agradecer pela informação, pelos dados que são passados por meio da pesquisa. Muito legal isso que ela mencionou sobre a participação do aluno egresso na faculdade, e eu fui muito bem recebida pela professora Lorivânia para acompanhar como monitora da matéria extensionista de Teoria Geral do Direito, que eu pensava que não fosse ser possível, né, por ser ex-aluna.
Então, agora mesmo nós vamos sábado para o Recanto das Emas fazer uma ação lá sobre isso, um apoio jurídico. Olha que coisa Muito boa, legal, né? né? Assim que Muito você está legal. atuando como monitora também, Isso, né? isso. Ah, perfeito. Muito legal. Existe essa possibilidade dos monitores de disciplinas na instituição serem alunos egressos. Nós achamos muito importante essa abertura. E essa Aquilo que se entrada... aprende também, né? Sendo Muito. monitor. Essa entrada das matérias extensionistas agora, acredito que de um ano para cá, né? Acho que só tem 2 semestres que entrou essa matéria extensionista, foi muito, muito importante para mim, porque quando eu estava finalizando a faculdade, entrou essa matéria extensionista e a gente já pôde realizar palestras, participar ali com o pessoal, né? A gente foi na Casa Azul. Sim. Ah, sim. Nossa grande parceira. Isso, com a professora Responsabilidade Social. Gabriela. E foi muito, muito interessante. E aí eu propus para a professora Lorivânia, olha, se tiver matéria extensionista, eu gostaria de participar. Porque aí a gente tá ali na parte externa, né? Não só ali dentro da faculdade. Foi muito legal e tem sido muito bom até agora. É muito interessante observar, professor, que aqui no Uniprocessos nós não trabalhamos apenas as competências técnicas, trabalhamos também as competências comportamentais, Soft né? skills. As soft skills, né? Que você domina bem, né? Muito bem. Hugo, conta para nós como foi então tua inserção no mercado de trabalho. Legal. Pegando até um gancho no que a Daniela falou, Sim. eu acho que a Uniprocessos tem feito um trabalho muito legal, realmente, né? As portas que ela vem abrindo para que ex-alunos possam estar, de alguma forma, ajudando ou se desenvolvendo também é bem interessante. Porque desde o ano passado que a gente tem tido a oportunidade de estar realizando alguns eventos na faculdade, né? A gente fez uma palestra sobre empreendedorismo no ano passado. Agora, não é? Também? Essa foi mais uma. Ano sim. passado foi uma sobre empreendedorismo, né, que foi aberto também para o público externo, foi bem legal. Quem deu a palestra foi eu e o Marcos Vinícius, que é meu sócio, o Marcos Meirelles, né? E agora, 2 semanas atrás, novamente a professora Cida abriu as portas para que a gente pudesse estar fazendo esse evento sobre, querendo ou não, falando sobre empregabilidade também, né? Mas um pouco mais mexendo ali na raiz do negócio, né? Falando sobre como cada um pode se preparar melhor para escolher algo que de fato a pessoa vai fazer e que ela goste de fazer aquilo. E aí minha história é bem interessante quando o professor pergunta sobre isso, né? Como que se deu aí depois da minha saída da faculdade, como foi a minha inserção no mercado de trabalho. Quando eu estava a minha escolha pelo curso de gestão pública foi focando em concurso público, né? Acho que a maioria escolhe por isso, né? Verdade. E aí no meio do curso, a gente teve uma matéria, acho que lá no 3º semestre, que foi gestão de pessoas. Olha. E aí eu fiquei fascinado por aquela matéria, foi a que eu mais gostei, né? Eu tive contabilidade, um monte de matérias, tive algumas da área do direito, eu falei, cara, nenhuma dessas aqui eu tô fazendo porque tem que fazer, né? Faz parte do curso. E eu sei que eu vou ter que estudar, me aprofundar mais para a questão do concurso público. Mas quando a gente teve a matéria de gestão pública, de gestão de pessoas, aquilo ali meus olhos brilharam, né? E aí naquele período ali eu tive a oportunidade de conversar com um amigo meu que estava se formando como coach e ele me ajudou a fazer uma avaliação de perfil comportamental, de mapeamento de competências. E depois dessa avaliação, ele me mostrou que o meu perfil ele era voltado para pessoas. Isso não faz sentido. Intuitivamente né? você já sabia, né? Então aí ele me ajudou a fazer uma análise minha desde lá minha adolescência e eu pude perceber que algumas características minhas elas eram voltadas para a área de humanas, né? De pessoas. Eu sempre tive essa característica no grupo de amigos, quando algum colega estava com alguma dificuldade, geralmente o pessoal me procurava para conversar, né? Porque eu sempre fui de saber ouvir, sempre tive essa questão de ter empatia, né? De me colocar no lado do outro, de conseguir dar alguns conselhos legais. Então eu fui entendendo que, cara, eu tenho predisposição para poder trabalhar com pessoas. Eu gosto de fazer isso. E aí isso me levou a fazer uma pós depois da faculdade, né? Em gestão de pessoas. Sim. Através dela eu abri uma empresa junto com a minha esposa de consultoria em gestão de pessoas. O nosso foco é recrutamento e seleção. Então você passou a ser empreendedor. Isso. E em 2019, mais ou menos 3 anos depois que eu fiz a pós, terminei ali quase em 2018. E aí, em 2019 eu deixei de lado a ideia do concurso público e comecei a empreender. Onde passei a ser sócio de uma contabilidade e abri a minha empresa de consultoria em gestão de pessoas junto com a minha esposa.
E aí, no meio da pandemia, já no final da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer um curso de analista de perfil comportamental pela Febracis. Aí eu me encantei de vez por essa área. Então, eu juntei o útil ao agradável, porque é uma coisa que é muito utilizada, né, nos recrutamentos de seleção, nos processos seletivos. A metodologia diz que ela é muito usada para poder selecionar candidatos, né? Sim. Fazer a avaliação de perfil comportamental. Então, eu fiz com esse intuito, mas eu vi que eu poderia ir muito mais além com relação a essa área em si. Então, hoje, eu tenho me dedicado bastante com relação a me aprofundar cada vez mais e com foco sempre em ajudar as outras pessoas a terem esse autoconhecimento por meio da metodologia. Eu tomei conhecimento do qual foi o impacto da palestra do Hugo na instituição para os nossos alunos, foi extremamente positivo. Dessa Que bom, fico feliz. Foi muito positivo, os nossos alunos gostaram muito. E olha que coisa maravilhosa, professora Simone, não é? A instituição abrindo as portas, não é? Para os nossos egressos, porque nós temos plena confiança na capacidade, nos conhecimentos deles, por razões óbvias, né? E eles vêm, né, para participar, né, desse processo todo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Eu acho isso fantástico, né? Temos, inclusive, no nosso corpo docente, professores que foram já da casa. Isso também tem, não é? Legal. Isso é muito bacana, né? É uma comunidade, né? Uhum. Uma comunidade. Isso é muito, muito, muito legal. Eu lembro que quando chegou a pandemia, assim, todo mundo muito assustado, como que a faculdade ia fazer, como que ia ser todo esse... Foi um transtorno muito grande, né? Então, a Uniprocesso, assim, acolheu os alunos, foram se criando vários grupos ali, grupos de semestres, e tentando colocar em núcleos de prática, mesmo que de maneira online, para que as pessoas os alunos, né, continuassem tendo essas oportunidades da prática jurídica ali, para poder entender como que funcionava o externo, que é geralmente, é exatamente o que está ligado à empregabilidade. Né? A gente fica ali na teoria, mas ao final a gente vai para essa parte da empregabilidade, de saber o que vai fazer ao final, né? Dessa prática jurídica que é muito gostosa, é muito boa. Então, como que você chegou, então, eu penso que você trabalha num escritório, né, de advocacia. Como que você chega, então, nesse escritório? Conta um pouco como foi essa tua história de entrada ao seu atual emprego. Olha, foi o seguinte, ele estava ali no 7º semestre, mais ou menos, e aí eu fui procurar estágio, né, procurar oportunidades, e isso aí, mandando currículo, e ligando, e tentando, pedindo indicação, e aí eu consegui entrar numa associação. Eu entrei na Associação Nacional dos Policiais Federais. E aí lá, eles têm ações coletivas, né, em prol desses servidores. E aí é o que entra a parte jurídica. Então, eu entrei lá e ali eles têm vários escritórios credenciados para movimentar essas ações. E aí, um desses escritórios me abraçou, e eu tô nele até hoje. E aí, ele foi me dando muita força, né? Os advogados associados, falando, nossa... Você ainda estava fazendo o curso? Tava fazendo o curso ainda. Trabalhando, fazendo o curso, estudando para o exame da ordem. E uma loucura, né? Eu tenho uma filha pequena. Na verdade, eu comecei, ela tinha 10 meses quando eu comecei a faculdade. Então, assim, além disso, os professores me abraçaram muito. Eu tinha que levar ela para aula às vezes, né? Agora, tem alguma coisa na vida que seja realmente boa, excelente, que não custe sacrifício, disciplina, abnegação? Não é? Não tem. É só um caminho, não existem atalhos, não é? Sem atalhos. E dói. Quando chega lá, é uma sensação muito boa de vitória, assim. Por mais que seja muito difícil nessa parte de... Você pega a carteirinha ali do exame de ordem e fala assim, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui, né? Onde estão os meus clientes? O que eu vou fazer? E aí a gente busca parceria, liga para um colegas de turma que a gente tem que trabalha junto com a gente. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai trabalhando. E tentando esses espaços junto com a faculdade, tentando
fazendo palestras, trazendo para cá para o podcast, e eu acho que é assim que Daniela, deve ser. exige então um movimento pessoal, né, que tem a ver com competência, né? Muito. E é exatamente isso que eu acho admirável aqui, que a gente está sempre preocupado com desenvolver essa parte comportamental também dos alunos, né? No sentido de que essa empregabilidade chegue não apenas pelo viés do concurso, mas também atendendo a outras expectativas, né? Então, nós acolhemos expectativas diversas, né? Não só aquele aluno que deseja concurso público, mas aquele aluno que também vai entrar no mercado de trabalho por outras vias, pelo empreendedorismo, né? Na iniciativa privada. Então, é um espaço para todos, né? Exatamente. E veja que esse movimento, né, é um movimento de competência, de iniciativa, de proatividade, né, de buscar, né, essa competência, que é uma competência comportamental, né, Hugo, ela é absolutamente necessária, né? Não basta apenas estar estudando, né, professor? Tem que estar também em movimento, conectado com o que está acontecendo no mercado. Por isso, a nossa preocupação de trazer sempre notícias do mundo lá fora. O que está acontecendo lá? O que as empresas estão querendo? O que você pode fazer para melhorar? Né? Então, aqui é uma série exatamente que tem esse intuito, né? Na faculdade a gente tem que aproveitar ao máximo todas as oportunidades que a gente tem, seja como representante de turma, como monitoria. A gente tem que aproveitar tudo que a faculdade está oferecendo, palestras, né? Aquela aula magna que sempre tem ali no início dos semestres. E a gente tem que estar inserido em tudo aquilo que a faculdade oferece para que a gente vá aprendendo como que funciona o mercado de trabalho, como que funciona, né, o pós-faculdade ali, depois daquela colação de grau, que é um momento muito especial na vida do aluno, né? Até para mim foi muito especial estar com a minha família, com a minha filha ali, que acompanhou toda essa trajetória. Foi Essa jornada, foi muito importante para mim. Então, eu acho que é muito importante o aluno, assim, se preocupar muito em participar de tudo que a faculdade oferece ao longo dos anos, para que ao final ele consiga chegar, assim, e atingir o objetivo, que é a empregabilidade. Todo mundo quer, né? Ter uma boa vida ao final do curso. É para isso que estão cursando, né? Para aprender alguma coisa. Eu acho que é o mais importante. Daniela, você teve ou tem notícias de como que estão indo teus colegas de turma? Tem alguma informação sobre isso? Tenho sim. Eu tenho colegas da minha turma que hoje são parceiras de trabalho comigo, são advogadas, e a gente faz alguns processos em parceria. Mas também eu conheço outros alunos que também estão estudando para concurso, continuam nos cursinhos da faculdade, tanto para a OAB, porque a minha turma, de fato, formou no final do ano passado. Então, agora eles estão ou no intensivo da OAB, ou estão estudando para concurso ou pós-graduação nesses cursos que a faculdade oferece. Então, é muito legal, né, trazer colegas de turma para continuar na vida, assim. É muito legal. Eu tenho uma colega, Camila Garcia, advogada, muito boa, trabalha comigo, e a gente tem sido muito parceira aí desde então. Eu acho que sem parceria não tem como continuar. Eu queria destacar um ponto que Daniela colocou aqui, que tem muito a ver com o perfil do Uniprocessos. Que o Uniprocessos é um centro universitário que tem uma visão integrada do processo educativo. Então, eu diria em dois sentidos. Um sentido vertical, não é? Que é a passagem desde os cursos superiores de tecnologia aos bacharelados, a pós-graduação, mestrado, nosso mestrado em Direito junto com a Universidade de La Salle, e estamos pleiteando, não é, um mestrado também específico em políticas públicas e desenvolvimento social, não é? Então, nossos alunos têm a possibilidade de ir escalando nos degraus dos níveis educacionais, mas também eles podem fazer um trânsito, uma transição, uma passagem, né, de forma horizontal. Quer dizer, o aluno pode estar estudando graduação, mas nós temos também cursos preparatórios para concursos públicos. Ele também pode estar se preparando para concurso público.
ou vice-versa, né? E temos o curso preparatório do exame de ordem da OAB, mas também o curso preparatório para o exame de ordem de ciências contábeis, né? Então, existe essa ideia da permeabilidade, não é? Porque você tem que ter, neste momento, para a empregabilidade, eu acho que, sobretudo, a capacidade de reunir áreas de conhecimento, e não somente de conhecimento, também de competência, né? E de comportamento, como a senhora falava, né? Então, eu adoraria. Minha formação, sabe qual é? Filosofia. Imagina, filosofia. Especialista. Eu tive aulas com o senhor. Teve aula comigo, né? Coitada. Foi a minha primeira aula. E então, só que, bom, eu tentei ampliar na medida que fui fazendo mestrado, doutorado, essas coisas, fui tentando ampliar, não é? Fui para a ciência política, para a sociologia. Mas, neste momento, eu adoraria fazer um curso, sabe qual é que é? Eu adoraria fazer sistema de informação. Pela necessidade que eu sinto, sabe, no dia a dia do trabalho, daquilo que eu tenho que tentar resolver. Adoraria saber mais sobre TI. Por exemplo, seria um curso que adoraria fazer, né? E capaz que eu faça. Então, eu acho que hoje em dia, fazer um curso como antes, né? Você fazia engenharia, fazia direito, fazia e pronto, e você entrava num lugar de trabalho e ficava a vida toda trabalhando nisso, né? Eu acho que isso passou. Passou, de fato. Não é mais isso. Nós temos que estar antenados hoje de que você tem que ter várias áreas de conhecimento no seu domínio. Visão sistêmica. Totalmente. E entre mais áreas, mais capacitado você está para competir. Porque lá fora não é fácil, não, né? Conte um pouco mais sobre este modelo que você, como consultor, apresenta. Uma das coisas que eu falo, que eu comentei, né, na palestra semanas atrás, é sobre a dificuldade que o pessoal tem encontrado, não só de entrar no mercado de trabalho, como também as pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que se encontram totalmente infelizes com o que fazem, né? E aí eu trouxe até alguns números com relação a algumas pesquisas, né, que foram feitas recentemente, de 5 anos para cá, sobre números exorbitantes da quantidade de gente que se encontra hoje infeliz com o que faz. E aí quando eu vejo, por exemplo, o caso da Daniela, eu fico muito feliz por ela saber o que ela quer, por ela já estar fazendo algo que ela gosta, porque não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, assim, por exemplo, pega a minha turma, alguns passaram em concurso, outros que tinham ideia de passar em concurso abriram um negócio, né? Outros foram para iniciativa privada, então disseminou bastante. Só que a gente sabe que uma parte desse pessoal não faz aquilo que realmente gostaria de fazer. E muitas vezes ele nem sabe o que quer. E aí, ao longo do tempo, né, trabalhando com processo seletivo, entrevistando quantas pessoas eu não já entrevistei até hoje, né, sei lá, de 5 anos para cá, eu tenho percebido algo em comum entre as pessoas, que falta um pouco mais de conhecimento próprio, sabe? De se conhecer, um pouco mais de desenvolvimento, de ter esse conhecimento sobre suas próprias competências, entender quais são as competências que a pessoa precisa melhorar, entender mais sobre qual é o perfil dela. Lógico que a gente sabe que isso não está acessível a todas as pessoas, mas o meu propósito, né, com o que eu faço hoje, é de poder levar isso para o máximo de pessoas possível. E por isso, da minha felicidade com as portas abertas pelo Uniprocesso. É uma porta que se abre, que eu tenho certeza que vai me ajudar a disseminar isso com mais força, né? E aí, sozinho eu não posso mudar o mundo, né?
Mas eu acredito muito que com a ideia que eu tenho, com o meu propósito, eu consigo ajudar no máximo de pessoas que tiver ao meu alcance a exatamente isso, a entenderem que esse problema que existe hoje no Brasil, com relação à infelicidade, a não fazer aquilo que gosta, ou muitas vezes nem saber o que faz, o que quer fazer, é algo que pode se resolver ali bem mais cedo, sabe? Às vezes até quando você está saindo do ensino médio. Então, assim, eu cheguei na faculdade aqui com 27 anos, sem saber literalmente o que eu queria. Eu não sabia. Quantos não chegam, né? Sem saber de fato o que quer fazer. E eu acredito muito nisso, que o autodesenvolvimento é o caminho para que a gente possa tomar as melhores decisões na nossa vida, não só profissional, mas para qualquer outra coisa. E como isso impacta na empregabilidade, na produtividade, né? Exatamente. Dentro dos... Desculpa, professora. Quando a gente conhece o que a gente gosta de fazer, a gente faz com muito mais prazer, né? Você tem percebido isso também? Sim, e isso também, se a gente pegar empresa, vamos pegar uma empresa qualquer, né? Sem citar nomes. Você tem lá vários colaboradores, você tem cargos de liderança, você tem cargos operacionais. E quando essa empresa ela abre os seus olhos para a importância que uma avaliação comportamental ela tem, por exemplo, ele começa a entender que, de repente, aquele colaborador está no lugar errado ali. Ao invés de estar aqui num financeiro, por exemplo, ele poderia estar como consultor de vendas, desenvolvendo muito melhor, entregando muito melhor para o negócio e ganhando muito mais. Uhum. Às vezes você coloca o cara como vendedor ali, ou a pessoa como vendedor, sendo que ele não tem nem perfil para isso, poderia estar rendendo muito mais aqui numa função de administrativa, por exemplo. Totalmente. Então esse entendimento, ele muda o jogo em qualquer fase do negócio, da vida, seja quando você está querendo decidir o que você quer fazer. Porque vamos pegar o exemplo da Daniela. Ela decidiu fazer direito, certo? Então ela escolheu a profissão que ela quer seguir. Não quer dizer que ela não possa, como o senhor falou, fazer outras coisas daqui para frente, né? De repente, daqui a alguns anos, fazer uma outra faculdade que possa vir agregar, de repente, algo voltado para pessoas. Ela vai estar lidando diretamente com pessoas, desenvolver esse lado dela. Tem muitas pessoas formadas em advocacia que fazem um segundo curso que é ciências contábeis, ou ao contrário. Aquele que fez ciências de contabilidade vai fazer direito. E essa dupla aí fica perigosa, hein? Tem. Hoje tem muito... Fica difícil competir, viu? Tem muita gente da área do direito hoje escolhendo o direito tributário e aí corre para se especializar em contabilidade também, ou fazer uma pós, né? Em tributação para poder... Então, assim, como o senhor falou, realmente faz muito sentido. E ela escolheu a profissão dela. Mas dentro da profissão, que carreira ela quer seguir? Aí é um oceano azul, né? Aí ela tem várias opções. E aí... Se ela não se preocupa em se conhecer, em conhecer as competências dela, quais são as características que ela tem, às vezes ela tem um sonho de seguir uma carreira dentro da profissão dela que vai exigir algumas competências que hoje ainda não estão desenvolvidas. Mas como ela vai saber? Sabe? Quais são as ferramentas que ela tem ou que critérios ela pode usar para entender o que ela precisa melhorar para poder fazer aquilo com excelência? Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal. E aí o meu propósito principal hoje de alguma forma poder daqui a um tempo estar ajudando jovens cada vez mais cedo a entenderem isso, sabe, ali saindo do ensino médio, cara, o que é que eu vou fazer? Se você chega hoje para 95% dos jovens saindo do ensino médio e perguntar o que eles querem fazer, eles não vão saber. Alguns até já sabem, mas às vezes por influência dos pais que, sei lá, tem uma carreira na advocacia, tem uma carreira como engenheiro, como médico, e aí você... Na maioria das vezes, a pessoa vai por impulso, mas lá na frente ela vê, cara, não é isso que eu queria. E alguns você percebe que gostava, né? E, pô, é isso mesmo, vamos embora. E algumas vezes os objetivos que são colocados, que terminam sendo, que desmancham no ar, por exemplo, escolher o que fazer desde o ponto de vista laboral, a vida toda, pensando somente na questão econômica, né? Por exemplo, que isso pode levar a grandes frustrações. Leva. E esses números, eles são reais. Né? Se vocês depois tiverem a oportunidade, dá um Google, vocês vão ver quantas matérias tem falando sobre pesquisas sobre isso. E isso é real. Muitas vezes você chega e escolhe uma profissão somente pelo financeiro. Não, isso aqui vai dar dinheiro. E foi até uma coisa que eu falei na palestra, né? Falei, pessoal,
não escolham só pelo dinheiro. Qualquer profissão pode dar dinheiro. Eu sempre falo isso com a minha esposa, né? Se você quer ser, sei lá, tem um sonho de trabalhar com estética, você pode ser muito rico trabalhando com estética. Se você se profissionalizar, se você se especializar e procurar ser o melhor naquilo que você está propondo fazer, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro fazendo qualquer coisa. Vai depender de você. Somente. Então, se você escolhe somente pelo dinheiro aquilo que você quer fazer, eu acho que é uma má escolha. Provavelmente você vai se frustrar bastante. Eu não tenho como não colocar o exemplo pessoal, né? Porque eu falei para vocês, comentei que eu sou formado em filosofia, né? Pois bem, meu pai é engenheiro. Imagina o susto que ele levou quando eu finalizei ensino médio. Eu falei, pai, eu vou estudar filosofia. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Primeiro falou, colocou as mãos na cabeça e ele falou, você vai morrer de fome. Primeiro que falou, você vai morrer de fome. Isso não dá dinheiro, né? Isso não dá dinheiro. Tá? E é o que você falou, né? Duas coisas. Não existem atalhos, né? Então, não é esforço. Agora, capacitação. Sabe, eu entrei com 17 anos a estudar na universidade. Sabe com quantos anos eu saí da universidade, finalizei meu doutorado, não é? Nunca deixei a universidade, pós-graduação, 2 mestrados, né? Com 48 anos. Caramba. Dos 17 aos 48, passando dentro da universidade. 30 anos estudando, se desenvolvendo. E resolveu ficar dentro de uma universidade também, como vice-reitor. Exatamente, né? Universidade, esse gosta, ensino, ensino é minha vocação. Mas se você se esforça, adquire, se capacita, né? E tenta ser, se não o melhor, não é? O melhor possível, né? Você vai ter êxito, independe do... E o que a professora falou é interessante. Hoje eu não conheço, se hoje qualquer faculdade, né, e aí por isso que eu gostei do que ela falou, tem um mínimo de interesse em estar ajudando os alunos com relação a isso, porque muitas vezes você chega aqui perdido. Preciso fazer uma faculdade. Se tiver um mínimo de interesse da parte da faculdade, né, da universidade, em orientar esse aluno, de repente ele se situar ali, né, e tentar encontrar algo que ele vai gostar de fazer dentro daquilo que ele está propondo, ou até mesmo ainda em tempo de mudar de curso, né? Vai ser um grande diferencial. Então, deixa eu vender meu peixe aqui. Vamos Nós lá. temos o serviço de apoio psicopedagógico. Já dei a entrada. Cuja equipe sou eu. Que ajuda também a pensar sobre isso, né? A gente faz organização de estudos, a gente lida com questões mais graves relacionadas à ansiedade desse momento, né? Às vezes as pessoas estão passando por algum tipo de transtorno, mas sobretudo a organização dos estudos e a decisão que a pessoa tomou, né? Então a gente consegue construir um caminho para a pessoa pensar sobre isso, e muitas vezes acontece da pessoa falar assim, olha, eu entrei no curso de administração pública, mas eu acho que o curso de administração, que é a graduação, né, em 4 anos, ela vai ser mais ampla, ela vai me abrir mais caminhos, né? E aí ela chega à conclusão de que ela talvez mudar de curso, e aí ela continua aqui com a gente, mas num curso diferente, por exemplo, né? Ou então ela chega querendo sair, trancar a matrícula, porque ela acha que não existe outra possibilidade para ela que não seja essa, e essa ela não está gostando. E aí ela vê que não, olha, tem vários caminhos, olha, apesar daqui ser o caminho que eu trilhei, que eu gosto muito, mas tem um entrave aqui, mas existem outras possibilidades. Então é um serviço que ele não está restrito à questão da saúde mental. A saúde mental ela é assim, um guarda-chuva geral, mas tem grandes possibilidades, né? Muitas. E a gente tenta difundir bastante esse serviço. A gente faz um atendimento de aproximadamente 40, 50 pessoas ao longo do semestre, né? Considerando que apenas uma psicóloga atendendo, então realmente é um número bastante grande para ficar fazendo esse acompanhamento. E assim, a gente tem resultados bem interessantes em relação a isso. E eu lembro que em 2016, eu ingressei em 2015, né? Foi 2015, isso mesmo.
Não. 2016 eu me formei, eu entrei em 2014. Então, a gente está em 2024, tem 10 anos que eu ingressei na faculdade. E a gente já tinha isso. Já tinha. Eu lembro que em algumas vezes, aí eu não lembro quem era na época. E realmente eu não vou lembrar. 10 anos, né? A psicóloga, ela ia e ela falava sobre isso. Que a gente tinha à disposição ali, tinha a disponibilidade de uma psicóloga para estar orientando e ajudando. E eu achei isso muito bacana. Às vezes a gente estava em sala de aula e aí a professora Simone entrava para se apresentar, oferecendo auxílio. Quem tivesse com vergonha podia entrar em contato de forma online para falar com ela. Eu lembro disso na faculdade. E muito interessante a gente ter mencionado isso. Quando eu entrei na faculdade, eu só queria ter uma profissão. Porque até então, eu entrei com 25 anos. Até então, eu estava tentando empreender, né? Eu tinha lanchonete. Então, eu vendia pão de queijo, suco e tal, e aí me vi grávida, né? Era um trabalho muito difícil, você fica em pé o dia inteiro, muito complicado. Então, eu falei, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? E aí, o meu marido, ele tinha uma empresa de licitação e tinha muito serviço jurídico. E aí, eu fui olhando, o advogado que prestava o serviço jurídico para ele, fui olhando e falei, tá aí uma profissão legal que eu acho que combina comigo, né? Eu gosto muito de servir, de ajudar as pessoas ali, né? Então, eu quis unir o útil ao agradável, mas eu estava mais ligada a ter a profissão. Eu queria ter esse nome para dar para minha filha, para ela poder falar, minha mãe é advogada, minha mãe, né? Eu tinha isso. Só que aí eu fui olhando o corpo docente, os professores foram dando aula e a gente vai olhando, eles vão se apresentando, aquela primeira aula eles se apresentam e vão falando, e aí você vai tomando um norte, fala, poxa, que legal. Poxa, eu tive aula com o Henrique Savoniti e achei incrível como ele falava sobre a Constituição de cor. Ele sabia tudo dentro da cabeça dele, era uma coisa incrível. E aí eu fui olhando, aí depois fui vendo outros professores e aí me deparei com o Dr. Wagner, que também ensinou muito que não é só você estar ali na faculdade, você tem que saber o que você está estudando de forma técnica. Ele passou muito essa parte técnica de como você chegar num concurso público ou num exame, ele passava provas extremamente difíceis. Os alunos que estiverem me assistindo vão saber que é bem difícil a parte dele. Mas que aí eu fui me guiando ali pelos professores que eu estava vendo e fui vendo, poxa, eu posso ajudar nessa área. Essa área eu gosto. Poxa, essa área aqui me identifiquei demais, vou seguir. E aí eu fui vendo a professora Cecília ali no final, né? Fui vendo as práticas jurídicas e aí já fui gostando mais, já fui indo para a parte civil, inclusive muito melhor que penal, vamos deixar aqui bem claro. E aí... A rixa eterna. Nunca vai acabar. E você fez psicologia jurídica? Não fiz, porque a psicologia jurídica entrou um semestre após o meu início. Tá. Então, não entrou na minha grade, né, curricular ali. Aí acabou se aproveitando, não lembro como que foi que aconteceu. Você deve ter aproveitado, então, a disciplina, né? Isso. Aí não cheguei a fazer, mas eu vi bastante a professora nas salas e tudo mais. Gostei muito, assim, foi uma experiência incrível. Espero continuar, né? Não, e os sucessos vão vir para a Daniela, para o Hugo, não é, professora Simone? Para né? nós, né, professor? Estamos chegando no final da nossa conversa, né? Não sei se a professora gostaria de mencionar mais alguma coisa antes de finalizar. Queria deixar um convite para os nossos egressos que se formaram ali entre julho de 2022 e junho de 2023. Nós vamos deixar o link aqui junto com o vídeo para que vocês possam acessar. Não leva mais do que 2 minutos para preencher. É bem rapidinho, uma pesquisa bastante objetiva e rápida, que a gente sabe que ninguém tem tempo mais para ficar gastando, né, com instrumentos muito longos. E dizer também que essa pesquisa, ela dá para a instituição, no caso para o Uniprocessos, a possibilidade de reavaliar as nossas políticas educacionais e fazer melhorias nos nossos cursos. Então, para fazer essa adaptação necessária ao mercado de trabalho. Então, nós estamos muito preocupados, sim, em fazer esse acompanhamento e não só de trazer os nossos alunos para cá, mas de entender
como que nós podemos nos preparar para essas mudanças que ocorrem no mercado, que são constantes, né? Que são permanentes, é a única certeza que a gente tem que vai ter mudança, né? Então, essa é o intuito da pesquisa, e nós contamos com todos vocês, no sentido de divulgar, de preencher e de nos ajudar a construir cada vez melhor um caminho para que essa empregabilidade seja algo realmente concreto na vida de todos os nossos egressos. Perfeito, estou ansioso para ter o resultado da pesquisa em mãos. Né? Deve Muito sair ali por agosto, né? setembro, mais ou menos. Daniela, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Hugo, estamos extremamente orgulhosos de vocês, como estão enfrentando, não é? O mercado de trabalho, e como vocês estão se esforçando e caminhando sempre, né? Professora Simone, muito obrigado por todo o seu esforço, o seu trabalho no serviço de atendimento psicopedagógico, e sobretudo por ser a gestora, né, dessa pesquisa de egressos. Muito obrigado. Pessoal, comunidade Uniprocessos, muito obrigado pela paciência. Nos vemos em outra oportunidade. Vamos que vamos.